Então, assim, outra coisa que é importante é a gente entender o mecanismo porque as pessoas fumam, tá? E como isso afeta a saúde. Então, o cigarro é composto de muitas substâncias. Uma das principais é a nicotina. E essa é a substância que causa dependência química, tá? Então, se a pessoa tem aquela necessidade compulsiva por cigarro, então tem aquela necessidade, tem que fumar naquele minuto, não pode passar porque fica ansiosa, porque fica agitada, não consegue parar ou ficar algumas horas sem fumar, é muito provável que ela seja dependente da nicotina. Então, nos primeiros dias em que a pessoa fica sem fumar, são os mais difíceis, tá? E é o período que ela vai ter a fissura, ela vai ter muita vontade de fumar. Então, se a gente orientar isso para o nosso usuário, já diminui um pouco a ansiedade e aquela sensação que ele tem que não vai conseguir. Se ele souber, na hora que ele parar de fumar, que nos primeiros dias vai ser difícil, que ele vai ficar mais ansioso, isso já ajuda, tá? Depois desse período inicial, então, ficar sem o cigarro vai se tornando mais fácil. A dependência, então a gente falou da dependência química, que está relacionada à nicotina. A dependência psicológica do cigarro está relacionada à função, ao papel que aquele cigarro exerce na vida da pessoa. Então, como a gente viu na história em quadrinhos, para o seu João, ele disse ali, era a única coisa que restava, era o prazer que ele tinha, o cigarro. Então, o cigarro se torna um grande amigo, tá? E a forma mais comum e mais fácil da gente lidar com a dependência psicológica, a forma mais comum que a gente vê de dependência psicológica é o uso do cigarro para lidar com situações de estresse, né? A pessoa se estressou, vai lá, acende seu cigarro porque aquilo vai tranquilizá-la, aquilo vai acalmá-la. Então, não é que tem uma substância que seja calmante, mas é que a pessoa já associou aquele ato de fumar, aquele momento, como um alívio psicológico. Então, as pessoas sentem que o cigarro relaxa. E aí elas fumam sempre que estão tensas. Mas, na verdade, elas relaxam porque o cigarro é familiar. É como se ele fosse um amigo próximo. Tá? E aí é uma forma de alívio, uma forma de descarregar toda a tensão. Outras pessoas também usam o cigarro como para lidar com a solidão. Então, ele é o grande amigo, é o grande confidencial. O cigarro se torna esse amigo e dessa forma a pessoa, quando ela se sente triste, ela vai lá e pega o cigarro. E ao pensar em parar de fumar, ela pensa que ela está perdendo esse grande amigo, esse grande companheiro, como perder realmente um amigo. Outros fumantes associam o cigarro ao estímulo da criatividade. Então, se tornam mais ativos, mais perspicazes. Então, eles associam momentos criativos ao fumo. Então, fumam mais quando estão trabalhando. Tá? Tem a relação também do cigarro com o divertimento, com sair à noite, por exemplo, e beber. Bebe, toma um cigarro, bebe e fuma um cigarro, ou toma cafezinho e toma um cigarro. Então, são relações psicológicas feitas no cérebro que devem ser quebradas, que devem ser explicadas para as pessoas, para que elas estejam atentas quando isso ocorrer. O ato de fumar também envolve associações de comportamento, ligadas aos hábitos individuais das pessoas, né? Então, como eu tinha dito anteriormente, tais como tomar café e logo em seguida acender um cigarro. E essas associações de comportamento devem ser observadas em cada usuário. Cada pessoa deve aprender a reconhecer essas associações para que elas não se tornem armadilhas na cessação do tabagismo. Então, por exemplo, começa acendendo o cigarro depois que tomou café. Depois de algumas vezes repetindo essa atuação, repetindo essas tarefas, essas associações se tornam constantes, de forma que cada vez que a pessoa pega uma xícara de café, vai despertar o desejo de fumar. Outras associações que são importantes: fumar, ingerir bebida alcoólica, fumar e falar ao telefone, fumar e escrever um relatório, fumar e assistir televisão, ou fumar depois de comer. Então, isso tudo
é importante ser trabalhado com o nosso paciente. Então, assim, aqui nessa primeira fase a gente deu ênfase aos problemas para o próprio fumante. Só que a gente não pode esquecer dos riscos que o tabagismo passivo traz para as outras pessoas, então. Então, o tabagismo passivo é aquilo, fumar sem fumar, né? Na verdade, são as pessoas que convivem com o fumante. Elas não tragam, não colocam o cigarro na boca, mas elas têm prejuízos também em função desse vício. Então, exposição de crianças pequenas, principalmente os bebês, de pais que fumam, aumenta em 50% o risco desses bebês terem infecções respiratórias, como pneumonia, bronquite ou bronquiolite. E em 60% aumenta o risco de síndrome da morte súbita infantil, tá? Que é o bebê que é saudável, que não tem problema nenhum e que simplesmente não acorda, tá? E é um índice muito alto, 60% de risco de morte se os pais forem fumantes é muito alto. Além disso, há um risco 30% maior de câncer de pulmão e 25% maior de infarto entre os não fumantes que convivem com fumantes em casa ou no trabalho. Tá? Então, aquela pessoa que não fuma, que a opção de vida dela não é fumar, mas que ela convive com um fumante, ela tem 30% mais chance de vir a ter um câncer de pulmão e 25% mais chance de infartar em função do cigarro. Outra questão é fumar em ambientes fechados, tá? O fumante que fuma em locais fechados, ele aumenta a exposição e o risco dele. Porque a fumaça que sai da ponta do cigarro chega a ter 3 vezes mais nicotina, 3 vezes mais monóxido de carbono e 50 vezes mais substâncias cancerígenas que a fumaça que ele traga. Então, aquela fumaça que está saindo da ponta do cigarro é pior do que a fumaça tragada. Então, se ele estiver num ambiente fechado, isso vai aumentar muito o risco dele desenvolver desfechos ruins. E os riscos são independentes do número de cigarros fumados. Isso é importante também, porque aquele usuário, mas eu só fumo 1, 2, 3 cigarrinhos por dia. Não, o risco é independente da quantidade de cigarros fumados. Não existe um nível de segurança para o número de cigarros fumados, tá? Não dá para dizer assim, se o senhor fumar só um cigarro, vai estar mais seguro do que aquele que fuma 10 por dia. As taxas de câncer de pulmão em fumantes de 1 a 9 cigarros dia, que é considerado fumante leve, é já 6 vezes maior do que no não fumante. Então, já indica que o tabagismo é um grande risco, mesmo quando a exposição é relativamente baixa. Outra questão é que fumar cigarros light ou de baixos teores não elimina o risco do fumante vir a ter doenças relacionadas ao tabaco, tá? Na verdade, os estudos mostram que quando a pessoa muda para marcas light ou com baixos teores de nicotina, esse fumante passa a fumar uma maior quantidade de cigarro e traga com mais intensidade, e aí para manter o nível de nicotina sanguíneo. Tá? Então, troca 6 por meia dúzia, não vai mudar muito e o desfecho continua sendo ruim. Portanto, o que a gente tem que lembrar? Que não adianta fumar pouco cigarro por dia ou fumar só depois que chega em casa, ou fumar tipo light ou não tragar. Nada disso adianta. O cigarro sempre é prejudicial, independente da quantidade, do tipo, da forma e do consumo. E o seu uso deve ser desestimulado pela equipe de saúde, sempre. Então, é importante também outra questão do cigarro é que o monóxido de carbono, aquele que sai na fumaça do cigarro, é ele que não permite uma qualidade adequada de oxigenação nos pulmões, tá? Então, não vai oxigênio adequado para o corpo todo, para os tecidos, para os órgãos do corpo. Mas ninguém está imune aos efeitos danosos do monóxido de carbono, que é um gás que sai também dos automóveis. E só que essa presença do monóxido de carbono faz com que o coração não receba a oxigenação adequada para o seu funcionamento. E isso, com o passar dos anos, leva ao infarto. Tá? Na gestante também é importante ressaltar que o monóxido de carbono diminui o oxigênio que chega para o bebê, tá? E vai trazendo problemas. A placenta
de uma mãe, de uma gestante fumante é diferente da placenta de uma gestante não fumante. Isso vai trazer repercussões para o feto. O bebê pode nascer pequeno, pode ter alterações de desenvolvimento e depois, quando ele nasce, também alterações de desenvolvimento cognitivo, tá? A nicotina, no entanto, diminui o calibre dos vasos sanguíneos, dificultando a circulação do sangue no corpo. E outra coisa, a nicotina funciona como um estimulante, então ele aumenta a ansiedade nas pessoas que têm predisposição para serem ansiosas. É importante também colocar que o alcatrão provoca o aparecimento do câncer.